recebe vocês aqui hoje, né, nesse espaço virtual, né? Vou conversar, a gente vai se apresentar aqui nesse primeiro momento. Meu nome é Silvana Cambuim, né, eu sou professora aqui na Universidade Federal do Paraná. Estou aqui em Curitiba num dia frio, cinzento. Mas vocês, né, daqui a pouco a gente vai saber o quão vocês estão espalhados aí pelo Brasil inteiro. E esse curso de extensão surgiu de um trabalho que a gente tem feito já há um bom tempo no nosso laboratório, né, chamado Laboratório Geoespacial Livre, e no nosso grupo, nosso projeto de extensão chamado Mapeadores Livres UFPR, que são aí quem vai ministrar as aulas. E a nossa ideia eu vou falar um pouquinho primeiro sobre os objetivos do curso, como que vai funcionar, né? E aí a gente vai também querer saber um pouquinho quem são vocês e vai começar a fazer nossas atividades. É um curso bem prático, para a gente aprender fazendo, então a gente vai ter várias tarefas, a gente vai colocar mesmo a mão na massa no mapeamento, essa é a ideia do curso. A gente também está ligado ao programa de pós-graduação em Ciências Geodésicas, né? Então, boa parte das pessoas que vão estar auxiliando aí, ministrando as aulas também, além de mim, são doutorandos aqui do nosso programa, né? Então, faz parte também da atividade do nosso programa de pós-graduação. Então, a gente também faz parte do departamento de geomática aqui da universidade, e o total da carga horária do curso é de 30 horas, tá? Então, o certificado vai sair para 30 horas de extensão. A gente vai fazer essa atividade síncrona semanal, né, nas quintas-feiras, a partir das 18 horas. E a gente tem, então, uma tarefa semanal que vão ser contabilizadas pelas presenças. Então, a presença de vocês vai ser contabilizada pelas tarefas, né? A gente incentiva que vocês estejam aqui na quinta, tirem suas dúvidas. Então, o que vocês tiverem dificuldade ao longo da semana para conseguir fazer, a gente vai ter o chat no Teams e tem também nossos e-mails para vocês tirarem dúvidas, né? A gente está com uma equipe grande para poder atender bem a todos. A gente tinha pensado nesse curso, a princípio, as 20 pessoas, 30, será que vão surgir? E eis que na nossa pré-inscrição a gente já tem, acho que, mais de 120 pessoas. Então, é muito legal, né, ter tido essa procura tão grande, a gente quer atender todo mundo, né? Então, a gente está fazendo o máximo, se desdobrando mesmo para conseguir fazer com que tudo dê certo, tá? E aí, fazendo todas as tarefas das 5 semanas, você recebe certificado, né, do curso de extensão. Então, quem está aqui, que é aluno de graduação, que precisa horas de atividades formativas, etc. Então, isso já está tudo registrado aí na Pró-Reitoria de Extensão aqui da universidade. Então, essa é a nossa equipe. A princípio, tem mais gente que faz parte do nosso capítulo, mas essas são as pessoas que, a princípio, talvez sejam mais, assim, no dia a dia com vocês. Sou eu coloquei meu e-mail e ia colocar o e-mail de todo mundo, mas acabou que não deu tempo. Mas depois a gente vai passando isso via chat, vocês vão ter como se comunicar com a gente. E aí, ministrando as aulas, estão os 4 doutorandos ali de cima, Jaqueline, Everton, Cauê e Elias. Aquele R, não sei nem como ficou ali. E ajudando a gente também vão estar a Mauriélio, o Vitor, o Luiz Henrique, o Natan, entre outros, né? Pessoas do capítulo aí do Youth Mappers que vão estar ajudando na dinâmica aqui das aulas, certo? Então, a ideia é fazer a gente capacitar, né, os profissionais no processo de mapeamento colaborativo, né?
dentro da plataforma OpenStreetMap e outras ferramentas relacionadas. A gente vai trabalhar com algumas temáticas, né? Então, a primeira temática hoje seria um mapeamento humanitário nas áreas rurais, e depois as favelas e o mapeamento da acessibilidade urbana, né? Então, a gente vai fazer práticas aí dentro de produzir e utilizar dados do mapeamento colaborativo, né, dentro dessa plataforma do OpenStreetMap, que acredito aí vocês vão ficar conhecendo melhor hoje o que é. Tá? A gente não pode deixar de falar, né, desse cenário tão complicado que a gente está vivendo hoje, né, da Covid, dessa pandemia. Eu trouxe aqui alguns mapas, um mapa feito ali na Unesp pelo professor Edmuro, a equipe dele, e um outro mapa interativo que é feito por um doutorando aqui da UFPR. E a gente, então, passa por um momento muito desafiador, né, em termos de tudo, né, e que, por outro lado, trouxe algumas coisas como a oportunidade de a gente estar fazendo um curso à distância desse, que talvez, se a gente não tivesse numa situação dessa, a gente não estaria tendo chance de atender tantas pessoas e conviver com tantas pessoas de diversos lugares, etc. Então, não é o lado bom da pandemia, muito pelo contrário, não tem nada bom, né, nessas milhares de mortos que a gente tem. Mas uma coisa desse contexto, né, é que a informação geográfica aberta, não só pela pandemia, mas por vários desafios que a gente tem vivido como sociedade, foi ficando cada vez mais crucial. Eu trouxe aqui, vocês vão ouvir mais falar do HOT, que é o Humanitarian OpenStreetMap Team. Então, é o time do OpenStreetMap para questões humanitárias. Isso tudo começou, né, lá atrás, principalmente desde o terremoto lá no Haiti, mas é um time de pessoas que tem se organizado para uma série de crises, trabalhar com uma série de crises humanitárias, e esse exemplo que eu coloquei aqui foi no caso de Brumadinho, ali em Minas, né, de que quando aconteceu o desastre lá, foi através do OpenStreetMap que as pessoas se juntaram para mapear os acessos e o que tinha, o que não tinha, onde chegar, e foram esses mapas que foram usados pelas equipes de resgate. Então, é um modo muito diferente para agir num caso de desastre, por exemplo, é uma coisa que o tempo é crucial, né? Então, você precisa mobilizar uma quantidade grande de gente para poder apoiar as equipes que estão lá em campo. Eu trouxe também a questão da transparência, né? Eu acho que com toda essa história da Covid, fica muito claro a gente ver a importância dos dados existirem, da gente ter uma noção do que está acontecendo, até para poder se planejar, né? Acho que foram muitos desafios com relação à parte de dados abertos aí ao longo do tempo todo, tanto da pandemia, também com a questão da vacinação agora. E a gente também está passando, né? Tem uma série de questões ainda ambientais acontecendo no Brasil, né? Eu trouxe aqui o exemplo da plataforma do INPE, né? Que por ter dados abertos consegue, assim, uma equipe fantástica, traz uma história do INPE muito importante. Para a gente que trabalha com mapa, trabalha com dado espacial, o fato desses dados estarem abertos, por um lado, garante material para a gente poder trabalhar, mas é engraçado como, de certa forma, o fato desses dados serem abertos protegem também o cientista que está na ponta, no sentido de que qualquer um pode baixar esses dados e analisar e chegar à mesma conclusão que eles, né? Então, acho que a vida está cheia de desafios e os dados espaciais abertos acho que estão sendo centrais em várias situações dessas, né? Então, acessar esses dados, a qualidade, avanços tecnológicos que acontecem, desafios N que a ciência e o meio ambiente, etc., tem sofrido ultimamente. A gente, especificamente para quem trabalha com cartografia, a gente também passa um problema
pela extinção da Comissão Nacional de Cartografia desde 2019, e isso causa um problema na questão da participação da sociedade nas decisões relacionadas aos dados geoespaciais no Brasil. Então, a gente vive num ambiente hoje que é muita coisa nova, né? É a internet das coisas, são sensores, são dados de LiDAR, de laser, realidade aumentada e dados tridimensionais, etc. E tudo isso acaba virando assim, trazendo muitas incógnitas, né? Como a gente pode realmente, de fato, participar desse ecossistema de criar e usar esses dados, né? Então, dentro desse ambiente, né, a gente só queria apresentar para vocês o nosso programa de pós-graduação, que faz 50 anos esse ano, né? Então, um programa de muita história. Ele foi criado pelo professor Camil Gemael lá no comecinho da década de 70. A gente trabalha com pesquisa, eu sou da área de cartografia e SIG, mas a gente tem pesquisa em geodésia e levantamentos, e fotogrametria e sensoriamento remoto. Então, várias das pessoas que vão estar conversando com vocês aqui nesses dias são nossos estudantes, né, alunos doutorandos, mestrandos, doutorandos no nosso programa. E a gente está com o processo seletivo aberto, então, aproveitando para fazer uma propagandinha, e a gente sempre abre disciplinas isoladas também. Então, quem de vocês que já se graduou, quer fazer uma capacitação profissional, relembrar, aprender a programar em Python, ou aprender alguma coisa a mais, né? Então, a gente tem o nosso site, essenciasgeodésicas.fpr.br. Lá tem tantas informações quanto do processo seletivo, quanto para começar as disciplinas isoladas que começam em agosto. Então, vai ter matrículas em disciplinas isoladas no comecinho de agosto, e está sendo tudo online por causa do isolamento. Então, dando um pouquinho do contexto de como a gente chegou, né, ao capítulo do Youth Mappers que a gente tem agora, a gente começou trabalhando a gente faz parte dessa rede chamada Geo4All. Convido vocês a conhecer. É uma rede, iniciativa que juntou a OSGel, que é a fundação do Open Source software, né, para a parte geoespacial. É o pessoal que mantém o QGIS, o PostGIS, bastante software que a gente usa na nossa área. E eles fizeram um memorando de entendimento com a ISPRS, que é a Sociedade Internacional para Fotogrametria e Sensoriamento Remoto, e a Associação Cartográfica Internacional, e também agora isso está junto com a iniciativa de OpenGIS das Nações Unidas. Então, é uma rede de vários laboratórios ao longo do mundo. A gente tem o nosso Laboratório Geoespacial Livre, criado em 2012. Então, convido também vocês a conhecerem nossa página. A gente tem também alguns repositórios no GitHub. E aqui a gente tem desde material didático até produção científica, artigo, projeto final, etc. Então, dentro desse contexto do Laboratório Geoespacial Livre que os mapeadores livres existiram. A gente trabalha também com infraestrutura de dados espaciais acadêmicos. Então, a gente tem uma outra rede nacional chamada Rede Ideia, sobre para onde vão os dados que a gente gera nas nossas pesquisas, nos nossos projetos de pós-graduação, nos nossos TCCs na universidade, né? A cada um que faz tem que colocar lá a sua tese de dissertação na biblioteca, mas e o mapa que a pessoa produziu, né? Fica no computador de cada um, ou fica um PDF que ninguém consegue acessar depois. Então, isso é toda uma ideia de a gente conseguir salvar e compartilhar os dados produzidos dentro das coisas acadêmicas. E aí a gente chega numa outra rede, o Everton vai falar um pouquinho melhor, mas é a rede do Youth Mappers. A gente é aquele pontinho preto ali no meio de uma rede grande de muitos laboratórios no mundo, que eles têm esse logo aí, que a gente não só constrói os mapas, a gente constrói os mapeadores, né? E isso faz parte aqui, a gente está chamando vocês a serem mapeadores conosco. Eu lembro na abertura do Congresso Internacional de Cartografia em 2017, lá em Washington, que foi um pessoal do OpenStreetMap, eles falaram assim, são 7 bilhões de
potenciais cartógrafos no mundo. Quer dizer, são 7 bilhões de pessoas, acho que agora já quase 8, que conhecem bem sua realidade e que têm todo o potencial para colocar seu conhecimento no mapa. Então, o Infomappers Brasil é uma rede que muito legal, muito bacana. Convido vocês a participar também, a se informarem, né? Quem não faz parte ainda. A gente já tem 8 capítulos no Brasil, né? Espalhados pelo Brasil inteiro. Se tiver pessoas dos outros capítulos aqui, sejam bem-vindos. Tem sido muito legal trabalhar com todos. Acho que está se formando uma equipe bem bacana. E nossos mapeadores livres, a gente tem as nossas redes sociais, o nosso YouTube, que já tem alguns vídeos, e depois o Everton, que é o presidente do nosso capítulo, vai falar um pouquinho melhor. Aí, falando rapidinho, então, quando a gente fala de coisas abertas, é desde dados abertos, como os dados do OpenStreetMap, padrões abertos para que as coisas se conversem, software livre, um ambiente colaborativo. Então, a gente... não adianta uma coisa dessa não funciona sem a outra, né? Desde a ciência aberta, software aberto, mas também recursos educacionais abertos, né? A gente poder fazer com que as pessoas conheçam essas plataformas, que elas saibam utilizar, que elas tenham material em português. Isso só vai beneficiar mais a todo mundo, né? Os dados geoespaciais em números é um mercado bastante grande, né? O OpenStreetMap hoje já mais de 7 milhões de usuários no mundo, quase 4,5 milhões de transits por dia. Então, é uma quantidade grande de gente, né? Hoje em dia, eu coloquei alguns dados aqui que são interessantes, né? Apesar de serem meio antigos, mas você vê, em 2017, 59% dos americanos falaram que já viram um drone em ação. A gente não tem os dados específicos para o Brasil, mas acredito que muitos de nós já vimos, né, drones trabalhando. Então, quando a gente imagina que o smartphone, o drone, o satélite, todos eles ajudam a coletar informação, a questão hoje mais profunda é mais gerar conhecimento até do que ter a informação, né? Então, as pessoas esperam que seja atualizado, aberto, compreensível, né? Então, a questão é muito relacionado ao conhecimento, só que agora os usuários também são os produtores da informação, né? Então, todo mundo tem essas ferramentas e, com isso, a gente não está tirando a importância, né, dos órgãos oficiais de mapeamento, das formas tradicionais de mapeamento, que são extremamente necessárias para uma série de aplicações, né? Então, a gente... o colaborativo não está aqui para substituir todas as formas de mapeamento que existem. É uma forma a mais, e é uma forma que ela tende a ser muito mais participativa. Então, já não é o ponto de vista mais de um ator da sociedade só, que seria o governo, o órgão público, mas a gente poder ter essa visão de realmente mais ampla de como a sociedade vê o seu território, né? Então, aquela divisão que a gente tinha entre o usuário que só está ali meio bobinho lendo o mapa de um lado e o cartógrafo todo secretinho ali do outro, essa divisão já não existe mais, isso está se apagando, né? A gente tem agora uma série de produtores e usuários que vão usar ferramentas diferentes para atingir objetivos diferentes. Então, em termos de mapeamento colaborativo, o OpenStreetMap não é a única plataforma, né? A gente tem várias plataformas temáticas brasileiras, né? Não sei se vocês conhecem, mas desde o Wikicrimes, chega de Fio-Fio, né? Então, plataformas de prefeituras, né? De N formas de tentar descobrir, pedir informação para as pessoas, né? Então, o OpenStreetMap é uma dentro desse contexto, mas diferente de algumas plataformas dessas que tem um tema específico. Então, assim, o Chega de Fio-Fio é especificamente sobre assédio, né? Não, o OpenStreetMap é um mapa totalmente de uso geral, né? Então, onde entra uma série de coisas que podem ser usadas por uma série de coisas. Então, de certa forma, ela guarda muita, para quem é cartógrafo aqui, né? Guarda muita semelhança com o que seria mapeamento topográfico, mapeamento de referência, né? Então, é aquele mapa que é feito para diversos usos e que pode derivar uma série de mapas temáticos.
Aqui eu falei de alguns desafios, né? Questão de a gente ter plataformas que não são transparentes, que não são abertas. Então, o OpenStreetMap, por ser aberto, ele tem uma série, ele consegue fazer frente a alguns desafios de coisas que de repente alguma parte não quer que seja divulgada, por exemplo, ou que, sei lá, por algum motivo somem ou são invisíveis nos mapas tradicionais. Esse já é uma figura um pouco antiga, mas eu quero também reforçar que a cobertura do OpenStreetMap ela não é homogênea, né? Então a gente tem lugares que tem mais voluntários, que tem mais pessoas, e uma ideia também disseminando esse conhecimento aqui é que a gente consiga ter mais pessoas no Brasil que disseminando esse conhecimento por aí, passando isso para frente e aí tendo mais gente para poder colaborar. E até eu trouxe aqui o visualizador oficial da INDI, que é a Empresa Internacional de Dados Espaciais, e ela usa o OpenStreetMap como fundo, por exemplo. Né? Então, eu gostei dessa visão aqui, né? É que o SM, o OpenStreetMap, ele pode ser pensado de várias maneiras. Ele é uma comunidade de mapeadores, né? Contribuindo com informações sobre a geografia do mundo para um repositório comum. Então, você pode mapear o que você conhece, ou onde você passa, você pode dedicar seu tempo a isso. E é uma comunidade grande que cresce exponencialmente, né? Uma comunidade de 7 milhões de pessoas. Ele é também um mapa web gratuito, se a gente imaginar como se fosse o Google Maps aberto, né? Então, que é a última coisa ali. A gente tem também um conjunto de ferramentas, que é muito do que a gente vai trabalhar aqui, o ID, o JOSM, outras ferramentas, né, relacionadas ao OpenStreetMap. E ele também, além de tudo, ele tem um fluxo de instruções de como representar as coisas no mapa. Então, isso é uma das coisas muito interessantes do OSM. Ele tem toda uma wiki que quer descrever, por exemplo, se eu for... Hoje vocês vão desenhar algumas estradas. A forma que vocês vão classificar essas estradas é a mesma que uma pessoa lá na Indonésia usou para desenhar uma estrada. Porque senão esse mapa não ficaria compatível no mundo inteiro. Então, essa wiki do OpenStreetMap ela é muito rica. Ela é um modelo de dados extremamente detalhado que é traduzido em línguas globais, de forma que todas as pessoas consigam entender, e se elas entenderem da mesma forma, elas vão mapear da mesma forma. A gente tem também editores corporativos, que são empresas que investem na base do OpenStreetMap, por uma série de motivos, entre elas, né, porque são concorrências da Google, que tem a base deles, mas elas entrando no ecossistema do OpenStreetMap, elas vão ajudar a plataforma e os dados vão ter que ser abertos de toda forma. Então, hoje vocês vão usar, por exemplo, uma ferramenta que foi patrocinada, de certa forma, pelo Facebook. E a gente tem uma série de motivação, eu tenho certeza que vocês têm uma série de motivações para estarem aqui. Essa já é uma pesquisa um pouquinho antiga, eu acabei esquecendo de colocar a fonte, mas vai desde satisfação pessoal de poder contribuir, por exemplo, nessas questões humanitárias, né, de trabalhar com regiões que são pouco mapeadas, pouco conhecidas, para aprender a se atualizar em ferramentas, né, de cartografia, para ganhar conhecimento sobre a área geoespacial, né? Ninguém que está aqui hoje precisa ter uma formação específica para poder fazer esse curso. É uma rede de profissionais, então vocês também podem montar uma rede, né, conhecendo os profissionais todos que estão aqui hoje. Até coisas do tipo arrumar um emprego, porque você tem um conhecimento que hoje em dia é bastante valorizado. E para fechar minha fala, eu vou só falar de alguns projetos que a gente tem trabalhado aqui. Um que, inclusive, a gente vai trabalhar
num dos dias dos cursos, tá aí a foto do Everton, que é um dos nossos instrutores, que é o pessoal da ONG Teto, né, Teto Brasil, que trabalha em uma série de favelas, comunidades brasileiras, e eu nunca vou esquecer desse arquivo XLS que está aqui, que é uma pessoa que é um morador de uma favela aqui de Curitiba, que fez um mapa da comunidade dele no Excel. Ele tem uma legenda, tem cor, cada quadradinho representa um passo, então ele tem escala. E eu nunca esqueço de ter olhado isso e falado assim, nossa, o que que essa pessoa poderia fazer com uma ferramenta, de fato, de mapeamento? Porque todo o conhecimento espacial para ele está ali. Então, a gente tem trabalhado desde então com eles, né? O Everton pode falar bem mais a respeito. Outra coisa que eu acho legal também a gente tem todo um trabalho para a questão das mulheres, né? Tanto como mapeadoras, como usuários dos mapas. São conversas que não existiam anteriormente, então, ou que poderiam passar despercebida num mundo que tinha sido construído de uma forma muito mais voltada para a visão masculina. E esse projeto tem um grupo chamado Geoticas, que eu super recomendo que vocês sigam e participem, que são mulheres latino-americanas, e elas trabalham nesse projeto La Calle de las Mujeres. Uma das coisas é mapear as ruas que têm nomes que homenageiam mulheres nas cidades latino-americanas, e é muito interessante ver que é super pouco. E esse projeto do IFMAP é chamado Everywhere She Maps, que também fala sobre uma série de projetos, inclusive para questões de segurança para as mulheres, então, onde as ruas, por exemplo, são mais seguras e esse tipo de coisa. Então, tem esse ponto, a gente consegue ter pontos de vista diferentes para o mapa, que não é o ponto de vista só único, né? A gente trouxe também, a gente tem trabalhado bastante também com a compatibilização desses dados do OpenStreetMap para melhorar os dados oficiais. Então, esse aqui é um exemplo aqui de Curitiba, aqui na parte de cima a gente tem o que seria o mapa oficial da prefeitura aqui, tem bastante recurso, inclusive, mas do lado direito ali são tudo que tinha no OpenStreetMap para aquela região, que é muito mais do que a prefeitura tinha. Então, a gente fez um mapa híbrido, que é esse maior que está mostrado aqui, e a gente tem bastante pesquisa, então vários dos alunos que vão estar falando com vocês têm pesquisas a respeito da qualidade do OpenStreetMap e de como poder fazer essa integração para usar esses dados vindos do OpenStreetMap para melhorar os mapas oficiais também, né? A gente tem trabalhado, vocês vão conhecer nosso projeto sobre acessibilidade urbana também, né? Trabalhando com urbanistas, tem sido bastante legal, né? A cidade é inacessível para quem tem, às vezes, alguma condição de mobilidade, e assim vai. A gente tem trabalhado também com o mapeamento colaborativo das emoções na cidade. Isso não cabe exatamente dentro do OpenStreetMap, mas a gente tem trabalhado com isso. E queria aproveitar para pedir, quem pudesse, de vocês ajudarem numa pesquisa. Para variar, a gente vive pedindo para ter voluntário. A gente está numa pesquisa justamente sobre mapear as emoções usando emojis na cidade. Então, quem puder usar esse bit.ly /mapeando emoções, o M e o E são maiúsculos e tem um underline entre os dois, eu agradeço bastante. A gente trabalha também já com mapeamento de árvores urbanas, né, mapeamento de poluição sonora ao redor dos terminais de ônibus. Então, se a gente imaginar que qualquer celular tem um microfone, ele também pode ser um sensor para a questão da poluição sonora. E isso vai de encontro a uma definição bem importante para essa história do mapeamento colaborativo. São as pessoas como sensores. Então, a pessoa que vive numa região é a melhor pessoa para poder captar e produzir dados a respeito daquilo. Então, a gente vai começar. Eu vou chamar, então, em seguida, o Everton para falar, né? E aí, depois, a gente vai ter a Jaqueline, que vai apresentar a tarefa de hoje. E aí, a gente vai ter a sessão prática. Vocês podem fazer o mapeamento aqui junto ou fazer ao longo da semana. O bom de fazer junto ainda hoje é que aí vocês têm
um suporte aí ao vivo para ajudar vocês a fazerem. Então, sejam bem-vindos, tá? Contem aqui comigo, contem com todo o time, e a gente está bem feliz de ter vocês aqui.